Nossa aula de número 13, nossa última aula, nosso tema. Vamos continuar aqui com nossa introdução clínica, psicanálise lacaniana, esse texto do professor Bruce Fink. Texto muito bom. E vamos encerrar o nosso curso falando do analista como causa, né? Abre aspas. O analista como causa da análise, quais são... Falamos do analista como juiz, no lugar de grande outro, quanto que isso é necessário, mas é uma passagem. O jornalista não fixa ponto nesse lugar de grande outro, que é análogo ao conceito de sujeito suposto saber, ou seja, quando o analista não permite ser apreendido ou capturado no eixo imaginário, ou seja, quando o analista não se permite, né, ser capturado como a imagem do outro, ou seja, quando o analista não se permite ficar no lugar de um semelhante, o analista, além de não ser um semelhante, ele não é alter, ele é alheio. E essa postura ética do analista facilita, faculta a torção, a saída desse eixo imaginário, que é o eixo que estrutura as relações humanas. Entre elas, naturalmente, estruturaria, se o analista permitir, a relação com o analista. Mas como o analista de orientação lacaniana não permite isso, ou pelo menos busca sair desse lugar de semelhança, de semelhante, ele ocupa esse lugar de grande outro, mas ele não pode fazer ponto nesse lugar de grande outro, a gente precisa entender o porquê. Mas, basicamente, o grande outro é uma figura extremamente opressora. Então, se a gente voltar na página 46 aqui do Bruce Fink, ou se vocês colocarem no Google aí esquema L, Jacques Lacan, vocês vão ver dois eixos, né? São 4 elementos que se cruzam em dois eixos, um eixo imaginário e um eixo simbólico. O eixo simbólico vai do grande outro ao sujeito. Qual é a importância desse grande outro? Como vocês já sabem, acho que vocês já estão quase como eu carecas de saber, né? A importância de sair do eixo imaginário e se manter no eixo simbólico, mas a gente não debateu tanto a importância de não fazer ponto aí, né? Não se fixar nesse eixo simbólico, principalmente não se fixar tanto no lugar de grande outro. Uma espécie de torção necessária, um mal necessário para que haja análise. Por que é complicado ficar no lugar de grande outro muito tempo? Né? Porque, apesar de ser, como já disse, volto, necessário como passagem. É complicado ficar porque o grande outro é justamente a causa que produz o sujeito, enquanto coisa, né? Enquanto ente humano, ente psíquico humano, assujeitado. Então, se nós entendemos, né, que o indivíduo desenvolve um ego a partir da imagem do discurso do outro e opera a partir dessa imagem desse discurso do outro, buscando semelhantes nesse eixo imaginário, que é o eixo narcísico. Você pode, inclusive, não está nem um pouco equivocado você associar tudo que for do reino do imaginário a esse narcisismo. Tudo que for do campo, tudo que é do registro do imaginário é do mundo do eu, ou das aspirações do eu. Então, ficar nesse lugar de grande outro, o grande outro é um conceito lacaniano, faz parte da topologia, é um lugar, você ocuparia um lugar na subjetividade humana. Esse grande outro, um bom jeito de entender ele é a autoridade linguística. Ou seja, uma autoridade que pode estar encarnada em um ente, tipo um psicanalista, pode estar encarnada no ente professor,
pode estar encarnado no ente pai, mãe, mas não precisa. Um sujeito ateu, cético e extremamente cínico, filosoficamente falando, não necessariamente esse sujeito tão desapegado, ele não padece de um grande outro, ele padece, na medida em que ele opera uma linguagem. Esse grande outro é justamente o mundo da linguagem que antecede o sujeito e no qual o sujeito se prende e é apreendido assim que começa a trocar os primeiros signos fônicos com os seus cuidadores e com sua cuidadora principal. A tal do idioma materno. Né? Então, esse grande outro, né, requer que a gente pense o grande outro, né, se você quiser entender, ele é, na verdade, freudianamente estaria ocupando o lugar do superego. Em lacanismo, esse grande outro, ele ocupa o arbitrário e o imperativo da linguagem. E aí isso requer que nós pensemos um pouco sobre o poder e o alcance da linguagem. A linguagem humana, a linguagem é a coisa que nos faz humano, e é a linguagem que molda, por exemplo, os telhados de uma determinada cultura. É a linguagem que molda a realidade objetiva. Porque quando um sujeito diz para o outro, ô fulano, vamos fazer uma ponte aqui, a ponte que vai se construir entre duas beiradas de um rio, essa ponte é efeito da linguagem. Vocês entenderam? Então, pensar na linguagem como aquilo que permite os entendidos e os mal entendidos, principalmente, que estruturam essas relações e, basicamente, esses feitos humanos. Esses feitos humanos são efeitos da linguagem, perfeito? Então, isso que a gente chama de mundo, né, de civilização, de cultura, tudo isso é significação linguística, é efeito da significação linguística. Produz significação linguística e é produzida pela significação linguística. Eu não sei como é para vocês, mas desde que eu comecei a me interessar mais por linguística, que é a disciplina científica que estuda o campo da linguagem, isso amplia muito, né? Se você parar para pensar, refletir mesmo, assim, sabe, como dizem hoje em dia, brisar na ideia do poder da linguagem. Você vai ter insights muito interessantes, assim como eu também tive. Como que as relações estão alicerçadas em trocas discursivas, como a realidade está alicerçada nesse fenômeno, inclusive a vinda de um ser humano. Quando uma mulher diz a um homem, quero ter um filho, e o homem diz, ok, teremos. E aí nasce um entezinho humano a partir dessa troca linguageira. Então, como nós estamos imersos, somos efeitos dessa coisa, é muito difícil. Na verdade, não é muito difícil, mas requer um certo esforço pensarmos na coisa da linguagem. Porque nós somos seres de linguagem, somos feitos, estamos mergulhados, né? Se a gente estivesse num aquário, né, qual seria a água do nosso aquário? Não é o ar, é a linguagem. Né? As letras que a gente decodifica quando lê um texto, as palavras que a gente troca com uma pessoa próxima, as palavras que nós escutamos de um analisando, aquela que nós proferimos numa interpretação ao analisando, tudo isso é o mar da linguagem. Então, por isso que requer que a gente saia um pouco, né, para olhar de fora o que é a linguagem. Isso é um certo esforço. Particularmente para mim, não como historiador, não sou da área das letras, né? Para mim foi um esforço, é algo que eu preciso parar para me concentrar para pensar na linguagem. Ou, por exemplo, né, como a gente faz na análise, que a gente pode parar para se concentrar na linguagem enquanto analistas, né? Então a gente pode ter esse período, né, de reflexão, de escuta clínica. Mas, então, o problema, então, de ocupar esse outro, esse grande outro, esse lugar na topologia psíquica, é que é um lugar opressor. Né?
Significa que o analista não pode ocupar muito tempo o lugar de juiz, entre aspas, que é o lugar de grande outro, e que caberia ao analista de orientação lacaniana, na verdade, ocupar a posição ou o lugar de causa. Aí, nosso tema de hoje, o analista como causa, que é a página 49, 50, 51, 52, até o fim do capítulo na 53. É o último tema desse capítulo, sobre a relação analítica. Porque quando a gente começa a entender a relação analítica, na verdade, né, é uma expressão de tudo, acho que dessa parte do livro, a relação analítica ela está alicerçada numa ética clínica. Né? Se vocês pararem para pensar, o que, quando a gente está falando de técnica psicanalítica, manejo clínico, não sei que nome vocês exatamente dão, mas quando a gente parar para pensar nisso, vocês vão ver que nós estamos diante de um conceito, vamos chamar assim um conceito clínico, que alicerça, legitima, justifica um certo comportamento do clínico. Né? É um conceito que alicerça um certo comportamento clínico, sendo esse comportamento clínico responsável pelas dinamizações ou dialetizações por parte do analisando. Então, significa que você deve estar observando que o que a gente chama de teoria para atendimento, técnica psicanalítica, na verdade, é um grande debate ético. Se você chegou a essa conclusão assim, eu estou lendo esse livro aqui do Bruce Fink, tem um outro livro do Bruce Fink, se não me engano, são os Fundamentos da Técnica Psicanalítica, um livro de capa branca com laranja, muito bacaninha. Não sei se o título é exatamente esse, mas é sobre técnicas, fundamentos. É do Bruce Fink também. E um livro muito bacana também, muito bom. Eu acho esse de capa roxa ainda melhor, mas tem livro que tem mais exemplos, é bom também. Mas se você está lendo, sei lá, a segunda parte do Teoria e Clínica da Histeria, do Juan Davinazio, um livro muito bom, lá ele fala bastante na segunda parte do livro sobre, entre aspas, técnica, né, psicanalítica, independente da sua fonte, você vai observar que toda a questão técnica em psicanálise é uma questão de ética, ou seja, de como o analista se comporta diante, né, do dispositivo clínico. Né? Então, quando a gente fala em qual é o manejo, qual é a técnica, né? Tudo isso, na verdade, não são as palavras corretas. Né? As palavras corretas, vamos dizer assim, na paróquia lacaniana, vamos usar essa expressão, na paróquia lacaniana, o ponto de vista, né, o ponto de observação, não é uma questão técnica ou manejo, é uma questão ética que estrutura um ato clínico. Então, a questão da técnica psicanalítica em lacanismo é, na verdade, uma ética que suporta um ato. E, obviamente, essa ética está alicerçada por uma metapsicologia, ou seja, por um componente teórico. Então, temos um componente metapsicológico, um componente ético, e ambos alicerçariam, hipoteticamente, idealmente, o gesto clínico ou o ato clínico, que é um ato ético. Tá? É um jeito de se comportar. Eu sei que isso pode parecer muito elementar para uns, mas não é tão elementar, porque às vezes a gente fica pensando em técnica ou em manejo, quando na verdade o sujeito, o analista, precisa refletir sobre como ele se comporta diante do dispositivo clínico na escuta daquele analisando. Qual é o meu comportamento e o que eu devo alterar no meu comportamento, ou seja, na minha ética, né, para que este caso saia de uma situação X e Y, ou de um impasse qualquer, por exemplo. Né? Então, geralmente a gente pensa na técnica quando a gente alcança, né, impasses clínicos. Isso requer uma certa alteração ética, que a gente poderia falar numa alteração técnica ou de manejo. Então, quando vocês lerem ou
lerem ou encontrarem recursos, né, sobre psicanálise, falando sobre questão da ética clínica, do ato clínico, do gesto clínico, vamos estar debatendo essa questão da técnica, do manejo, da teoria dessa ética. Importante pontuar isso. Então, se o analista não deve ocupar um lugar de grande outro por muito tempo, e se ele deve ocupar o lugar de causa, porque também essa é outra questão, tá? Essa questão da ética, né, que suporta o ato ou o gesto a partir de uma teoria, de uma metapsicologia, essa questão que a gente chama da ética evoca um debate muito importante em psicanálise que recebe até a alcunha de um conceito, recebe até um asterisco, como se fosse um conceito. Porque a questão ética, né, em psicanálise está intimamente ligada à posição do analista. Esse termo, essa expressão, posição do analista, é um conceito. Ou seja, basicamente você pode, por exemplo, não é impossível você encontrar fóruns ou em colóquios psicanalíticos o seguinte debate. A posição do analista na clínica da histeria, a posição do analista na clínica da obsessão, a posição do analista na clínica da psicose, a posição do... Tá entendendo? Essa posição do analista, esse conceito, ele é derivativo dessa questão sobre ética, tá? Então, quando o Lacan está, e tem inclusive, né, não me lembro exatamente o número do seminário, mas existe um seminário, acho que é o 17, 17? Então viajei, posso estar falando besteira. Um seminário do Lacan dedicado à ética, você está entendendo que tipo de ética ele está se dedicando. Esse seminário sobre ética é um seminário que ele vai debater muito o tema da posição, a chamada posição do analista. Então, essa posição do analista é que deve ir mudando. Quando eu falei nas últimas aulas sobre o analista torcer, saindo do eixo imaginário, indo para o eixo simbólico, essa torção é uma alteração da posição do analista no dispositivo clínico. E que existem algumas, né, posições que o analista pode tomar no dispositivo para certa direção de um tratamento de uma estrutura X ou de uma estrutura Y. Eu estou apresentando para vocês as ferramentas literárias, conceituais, para que a gente consiga entender um pouco melhor, ou pelo menos dar nomes melhores aos bois, né, que estruturam essa teoria sobre a psicanálise, sobre o dispositivo de atendimento em psicanálise. Então, vamos aqui no finzinho da 49, quando o Fink começa a falar sobre o analista como causa, né? Seria a posição, entre aspas, ideal, vamos entender por que seria a posição ideal, seria a posição que o analista deve ocupar no fim de um processo. Um processo que se inicia nas entrevistas preliminares, no diagnóstico diferencial de psicose, no recolhimento da demanda analítica por parte do analista, ou seja, as entrevistas têm uma série de funções de organização do tratamento, principalmente, né? Questão da frequência, os honorários, etc, etc. Tudo isso tem que ser combinado nas entrevistas, que podem durar poucas ou muitas entrevistas, né? Não, o analista não precisa se preocupar com esse número de encontros, de entrevistas. E desde o início, desde a primeira entrevista, o analista não pode se portar como um semelhante. De modo que ele já inicia, desde o primeiro momento, essa saída do eixo imaginário, o mais rápido possível, caminhando para o eixo simbólico, ou para o lugar de sujeito suposto saber, ou para o lugar de grande outro. Beleza. Beleza, sai daqui. Tá? Então ele vai fazer essa torção, né, esse reposicionamento no dispositivo. Ok, mas essa não é a posição final do analista. O analista precisa sair do lugar de um de outro
e entrar, né, sair da posição de diante de outro e ir para a posição de causa. E nessa posição de causa, ele, entre aspas, permanecerá, eu não digo até o fim da análise, mas esse é o lugar onde o analista fica, enfim, dentro do processo. Ao abdicar, então, o papel de outro imaginário, você já sabe disso, é muito comum o analista ser posto no papel de juiz pelo analisando. Mas o analista também deve abdicar desta querida posição, que o analisando pode nos colocar um lugar de extrema autoridade terapêutica. Como aquele oráculo que tudo sabe, o que tudo responderia hipoteticamente. O analista deve abster-se de emitir juízos sobre os atos do analisando no mundo externo ou sobre as fantasias e pensamentos desse analisando. Aí a pergunta que o Bruce Fink faz aqui é muito boa, né? Porque as perguntas são muito... É o fundamental da história aqui, né? O analista, então, não ocupa nem o outro em lugar de outro imaginário e também não ocupa o lugar de outro simbólico. Qual é o papel que resta para o analista? Ou seja, qual é a posição que resta para o analista? De não é mais outro imaginário e não é outro simbólico. Tá? Onde o analista fica nessa história? Segundo Lacan e os seus seguidores, seus discípulos, não ocupar o lugar de outro imaginário e não ocupar o lugar de outro simbólico são dois passos para que uma análise transcorra e flua da melhor forma, idealmente possível. Se o analista, por qualquer razão, que não cabe julgamento, ficar no lugar de outro imaginário ou de outro simbólico, não importa qual desses lugares, em ambos os lugares vai acontecer um fenômeno bastante nocivo, que é a supressão discursiva. Pois na medida em que eu estou diante de um semelhante, ou na medida que eu estou diante de um juiz, eu tendo a saber o que o juiz ou o meu semelhante gostaria de ouvir de mim. Tendo a agradar, ou a querer agradar. Se por querer agradar, tendo a omitir, suprimir certos aspectos da vida subjetiva, certos discursos, o que atrapalha, obsta, o tratamento. Então, muitas dessas análises, quando impactam, que nem, né, mula na subida, por exemplo, muitas análises impactam porque o analista está ocupando ou o lugar de outro imaginário ou o lugar de outro simbólico. De qualquer jeito, tudo que empacou, essa análise empacou, porque tudo que o analisando vier a falar, ele acredita que vai desagradar ou ao juiz ou ao semelhante. Então, como ele acredita que vai desagradar ou ao juiz ou ao semelhante, cessa a verbalização, temos uma análise patinando, igual Lulu patinadora, né, antigo brinquedo. Aí. Temos um impasse clínico, geralmente um momento, né, de evasão clínica, buscando solucionar esse tipo de impasse, que era comum naquela época e é comum né, nos dias de hoje, posso afirmar para vocês. É para não ocupar esses dois lugares, ou para denunciar o perigo de ocupar esses dois lugares aqui, Lacan teoriza sobre o que nós estamos falando. Então, vamos falar sobre esse lugar que restaria ao analista, que já não é o outro imaginário
que não é o outro simbólico, você já sabe que o nome desse papel que resta ao analista é o lugar de causa, a posição de causa da análise. Mas vamos entender, que não adianta saber o nome. Se a gente não souber por que é causa, o que isso significa. O Fick vai nos lembrar que no princípio de uma análise, né, é comum os analisandos não verem um lapso da fala nada além de um simples problema, por exemplo, ligado ao controle dos músculos da língua. Ou apenas esse lapso foi uma ligeira desatenção. É comum, né? Ou seja, o indivíduo que for, né, que comete a formação do inconsciente costuma jogar panos quentes, reprimir, se defender dessa mesma formação do inconsciente. Nós sabemos disso. E sabemos que é o analista que atribui a existência de um grande outro naquele lapso. Ou seja, um grande outro significado, ou seja, apresentado naquele lapso. Ou seja, quando o analista pontua e insiste no porquê e no para quê que tal palavra fora suprimida ou adicionada na cadeia significante da livre associação, quando o analista insiste no porquê e no para quê daquela adição ou subtração significante, o analista está aí atribuindo um outro. Ou seja, eu acho que todo mundo aqui já cometeu atos falhos, principalmente lapsos linguísticos, e parece que você é atravessado por uma força externa, até diria os antigos, e tem muitos estudos sobre isso, principalmente os filósofos escolásticos, sobre forças transcendentais no dizer. Tudo isso a partir dos estudos daquela coisa da Pentecostes, que deu luz ao pentecostal, essas coisas maravilhosas, né? Porque tudo é feito de significante. De qualquer jeito, o lapso, né? O lapso, ele revelaria a existência de uma outra cadeia discursiva que atravessou, ou seja, vou dar um exemplo até do meu dia a dia, um ato falho, um lapso linguístico. Eu comentando, eu ia redizer, né, refalar, eu ia, né, parafrasear uma frase do meu pai, meu falecido pai, em que uma frase em que ele dizia assim: é necessário para viver tomar um banho de vaselina. Era a frase que ele costumava usar. E eu falando para o meu interlocutor, falei assim: meu pai sempre dizia, é necessário para viver tomar um banho de Freud. Eu troquei a palavra vaselina por Freud. Ok? No meu ato falho, no meu lapso ali para o meu interlocutor. Quando a gente olha para esse fenômeno, a gente observa que alguma coisa, vamos chamar assim, alguém tirou o termo vaselina e colocou o termo Freud no lugar. E cabe ao analista fazer essa pontuação, esse apontamento, essa atribuição. Ou seja, o analista, na medida em que ele pontua as experiências de formação do inconsciente do analisando, ele atribui um outro significado, um significado de um grande outro, para esse lapso. Ou seja, claro que não cabe aqui, mas eu posso testemunhar a vocês que existem ótimas razões, se eu parar para pensar e parar para falar, de por que eu substituí a frase, né, na frase, por que eu substituí o termo vaselina pelo termo Freud. Numa relação com uma frase, né, parafraseando justamente meu pai.
Ou seja, se estivéssemos no ambiente da minha análise, eu teria muito a dizer, muitos significantes a descarregar, muito desfile metonímico para apresentar de porquê, né? Eu troquei, houve esse, ou seja, o que eu quis dizer quando eu troquei Vazinho por Freud, né? Haveria aqui palavras e palavras e palavras. Ou seja, por quê? Porque eu me reconheço como analisando. Porque com o correr do tempo, diz aqui o Bruce Fink, são os próprios analisandos que começam a atribuir sentidos a esses atos falhos. E vocês sabem, né, que nesse momento o analista, em vez de ocupar o lugar do inconsciente, deste estranho outro discurso, nesse momento o analista é visto pelo analisando como a causa dessa formação do inconsciente. Por exemplo, uma fala comum, uma fala na clínica, que o Fink traz, o analisando diz, abre aspas, ontem eu tive um sonho, porque sabia que viria aqui para análise hoje de manhã. Ou seja, com o passar do tempo, com as atribuições de um outro significado apontados pelo analista em seu gesto ou ato clínico, sustentado por uma ética a partir de um diagnóstico de neurose obsessiva, por exemplo, que você está atendendo lá, seu analisando, conforme o sujeito, né, o analista, o analisando começa a perceber esse gesto e esse ato do clínico, ele se identifica com esse ato do clínico de atribuir um outro significado, passando ele analisando a ele mesmo a se analisar, a se interpretar. Né? É o momento em que o analisando se auto-interpreta. Perfeito? É um momento muito importante, porque é nesse momento em que ele se auto-interpreta que o analista recebe a posição de causa. Ou seja, na medida em que eu tenho um gesto, um ato clínico repetitivo de atribuição de um outro significado a fenômenos que o analisando tende a diminuir a importância, como um sonho, um ato falho, um esquecimento de palavra, uma xiste, por exemplo, ou mesmo um relato de um certo mal-estar, quando o analista atribui aí um outro significado que atravessaria o significado original, ou seja, quando um analista, por exemplo, poderia, se meu interlocutor fosse um analista, ele poderia falar, olha, veja, você trocou a palavra vaselina por Freud. Por que isso aconteceu? Como que é isso? Na medida em que o analista faz esse apontamento, por identificação com a autoridade do grande outro, o analisando começa a fazer também. E é por essa identificação, o lugar, a posição de causa nos é dada pelo analisando. Quando o analisando diz, ontem eu tive um sonho porque sabia que viria hoje de manhã, ou uma outra frase que a gente pode escutar de um analisando, mas eu só cometo esses atos falhos aqui na análise. É só na tua presença, analista, que eu cometo esses atos falhos. No meu dia a dia, isso não acontece muito comigo, não. Só aqui no set. É uma outra frase comum. São duas frases onde o analisando atribui ao analista a posição dele, analista. A posição que ele deve ficar, que é a posição de causa. Ou seja, o analisando, você está observando, imagina, que iniciamos, né, numa recusa de ser o outro imaginário. Depois saímos da posição de grande outro para a posição de causa. Tudo isso são as etapas de consolidação de um fenômeno que poderíamos freudianamente descrever
como a consolidação da neurose de transferência. Então, imagino que vocês, ao longo da vida literária e psicanálise, já devem ter lido alguma coisa sobre transferência, e, na verdade, transferência é uma palavra elegante para o termo correto, neurose de transferência. E que é a condição para a análise é o estabelecimento dessa neurose, né, em ambiente laboratorial, que é o ambiente do setting. Vocês devem estar pensando, se você está pensando assim, poxa, esse movimento todo que o Arthur está explicando ao longo dessas aulas parece, na verdade, as etapas de constituição e consolidação da neurose transferencial. Se você está pensando isso, voa lá. É exatamente isso. Freudianamente, estamos aqui detalhando, como é o estilo do Lacan. Detalhar é uma palavra que não é a mais precisa, mas o Lacan e o lacanismo formaliza ou formalizaria, idealmente, como o clínico deve se comportar para que ele consiga consolidar uma neurose transferencial por parte dos seus analisandos, pois, sem essa consolidação, o tratamento não avança. Basicamente, não acontece, né? Fica restrito, né, à experiência das entrevistas. O sujeito não entra em análise, né? Então, se você pensou em neurose de transferência, num detalhamento formalizador, é exatamente isso aqui que nós estamos trabalhando. Bom, então, se a posição de causa é atribuída pelo analisando, como que eu conquisto esse lugar de causa? Atribuindo ou buscando, junto com analisando, outros significados nas formações do inconsciente do mesmo. Então, as formações do inconsciente, como sonhos, fantasias, atos falhos, xistes, nesse momento em que no momento em que o analista recebe essa posição de causa, toda a formação do inconsciente daqui para frente vai ser produzida para o analista. As formações do inconsciente são produzidas nesse momento para o analista, para serem contadas ao analista, para que o analisando diga algo ao analista. Neste sentido, e neste momento, como causa, na posição de causa, o analista está por detrás das formações do inconsciente. É a razão de sua produção. Em suma, como diz o Bruce Fink, sua causa. Quando o analista é visto como um outro semelhante ao analisando, ou seja, pode ser considerado como objeto imaginário, ou quando o analista é visto como juiz ou figura parental, pode ser considerado uma espécie de objeto simbólico ou grande outro para o analisando. Essas duas posições, as posições a serem evitadas, quando a posição a ser buscada é a posição de quando o analista é visto como causa das formações do inconsciente do analisando. Sendo assim, pode ser o analista considerado um objeto real, do registro do real para o analisando, o que é indicado pela expressão objeto A. Significa que quando o analista, né, quando lhe é outorgada a posição de causa das formações do inconsciente, na posição de causa, o analista estaria no lugar, ocupando o lugar de um conceito em lacanismo muito importante, ocupando o lugar de objeto pequeno a. O objeto pequeno a,
é um conceito bastante importante no lacanismo, né? Ele é pequeno A, e você diria, né, que por ele ser pequeno A, não grande A, ele é pequeno A, ele seria do imaginário? Não. Existem dois conceitos em lacanismo que tem na matemática, na algébrica lacaniana. A algébrica lacaniana recebe o nome de matemas, né? São aqueles S1, S2, A maiúsculo barrado, S A maiúsculo, A minúsculo, né? Então, são uma série de figurinhas que se relacionam, e ao se relacionar, o Lacan acredita poder isolar e formalizar algumas situações, algumas leis gerais da análise. É para isso que servem os matemas, formalizações de leis gerais do tratamento analítico. Ou seja, na verdade, que é a busca de uma cientificização da psicanálise, né? Quando o analista ocupa esse lugar de causa, ele está ocupando, na posição de causa, ele está ocupando o lugar de objeto A. Esse objeto A, junto com outro conceito chamado desejo, o desejo e o objeto A são escritos na algébrica lacaniana com minúsculo, mas eles não fazem parte do imaginário. Tanto eles, vamos chamar assim, flertam, eles têm aspirações imaginárias, mas eles não são do registro imaginário. O desejo e o objeto pequeno A. O objeto pequeno A é um objeto real, né? E tudo que é real, tudo que é do registro do real em lacanismo, você vai colocar as seguintes características. Tudo que for do real é impossível. Se for falarmos de uma aproximação do real no simbólico, é impossível de dizer. Se fôssemos falar de uma aproximação do real no imaginário, diríamos que é impossível de conceber. O objeto A, então, é um objeto inconcebível. É um termo para falarmos impensável. Mas também, por ser do registro real, é um objeto infalável ou inefável, se a gente for respeitar o código português, né? É inefável, indizível, infalável. Significa que o analista deve ocupar um lugar inconcebível e um lugar infalável, o lugar de causa ou o lugar de objeto A. Esse lugar de inconcebível, infalável, não é o outro imaginário, não é o grande outro superegóico, é o lugar de causa do objeto pequeno A. Esse objeto pequeno A, esse lugar de causa, é um objeto, já adianto para vocês, a gente podemos até falar um pouco dele, do objeto pequeno A, é um conceito muito importante. Uma nota interessante, o objeto pequeno A é um dos poucos conceitos totalmente inéditos no lacanismo. A maior parte dos conceitos lacanianos são efeitos de empréstimos de obras de outros grandes autores. E aí vocês sabem, Freud, Althusser, Hegel, Heidegger, Frege, toda uma turma gigantesca, né? Não vamos perder aqui tempo com isso. Mas o Lacan vai se apropriando o desejo em Hegel. Vou dar um exemplo: o desejo em Hegel e a angústia em Heidegger. Ele torce o desejo em Hegel, ele vai torcer a angústia em Heidegger, como também vai torcer a mais-valia do Karl Marx. Né? Ele vai torcer para o bel benefício da teoria dele, Lacan, para o dispositivo clínico. Então ele vai torcer todos esses conceitos para a psicanálise, para poder entender e explicar o dispositivo analítico. Né? Por isso que ele vai usar esses autores. Então é muito interessante o que o Lacan faz com esses autores, que é ele faz um uso, ele utiliza esses grandes autores
de Aristóteles a Descartes, passando por Leibniz, ele vai usar. Ele não vai, ele não pega o conceito e respeita a mônada em Leibniz. Não, ele vai pegar a mônada de Leibniz, vai dizer o que é o conceito, ele explica, ele não é um torpe ignorante, ele explica, mas ele diz, mas nossa utilização vai ser outra. Ele começa a ver como que ele vai torcer aquilo. Então, é muito interessante você observar isso. Entretanto, o objeto pequeno a é um conceito inédito, puramente lacaniano, vamos dizer assim, é a joia da coroa do lacanismo, do narcisismo, né? O lacaniano, não à toa, porque é uma bela ideia. O objeto pequeno a, depois, se vocês, né, na medida que vocês forem estudando, objeto pequeno a, que é do registro, obviamente, do real. Se é do registro do real, vocês sabem, ou deveriam saber, faz parte do último ensino do Lacan na década de 70, depois de 75, principalmente, mas que é onde ele vai elaborar mais esse conceito do objeto pequeno a, mas toda a teoria do Lacan, por exemplo, sobre o corpo, né, está alicerçada em objeto pequeno a. Boa parte do que a gente entende sobre registro do real também está alicerçado em objeto pequeno a. Ou seja, e outros tantos. Ou seja, falar. Mas estou falando desses dois, pelo menos são dois conceitos muito importantes. Então, é um conceito que ajuda a articular muitos outros, e tem uma implicação em vários outros, né? No caso aqui do que a gente está falando, sobre ética clínica, né, sobre gesto, ato clínico, sobre posição do analista, posição de causa é a posição de objeto A, que é uma posição de objeto real. Arthur, o que une tudo que é do real, além de ser inconcebível e infalável, inefável? O que junta todas as características, tudo que é do real, é porque é algo perdido. O real se caracteriza por ser algo que o sujeito perde ao longo, vamos chamar assim, de sua constituição. Para evitar a palavra desenvolvimento, que Lacan ficaria triste se a gente falasse assim, desenvolvimento humano. Constituição acho que dá uma amenizada. Foda-se também a tristeza do Lacan por outro lado. De qualquer modo, quando a gente pensa, né, nesse objeto pequeno a, objeto real, é objeto perdido. O analista é alguém que, desde o primeiro momento, ó a frase, e aí eu vou falar a frase, vocês vão refletir, filosofar aí na cabeça de vocês, né, cada um, né, tem gente que quando vai no banheiro, pensa na vida, quando está tomando banho, outros, em outros momentos também estão pensando. A frase é: o analista, né, para o estabelecimento dessa neurose de transferência que permite a análise, com que o diabo da análise aconteça, que é o nosso objetivo, o analista precisa, desde o primeiro momento, ocupar um lugar de objeto perdido, para que se estabeleça a neurose transferencial, ou seja, sair da posição do imaginário, de outro, não vou aqui rezar o texto para vocês de novo, vocês entenderam, mas para ocupar o lugar de causa, o lugar de objeto pequeno a, desde o começo o analista precisa se comportar como um objeto perdido. Aí você está aí desse lado se perguntando: como que se comporta ou como que se comportaria um objeto perdido? Objeto psíquico perdido, obviamente. Esse objeto perdido, aí você vai pensar assim, não, eu preciso entender um pouco mais sobre esse objeto perdido, já que eu tenho que me comportar como ele, desde o mais tenro momento clínico, eu preciso entender um pouco mais sobre esse objeto perdido, o que é esse objeto, o que é perdido, né? Porque já que eu estou percebendo que eu preciso assumir esse papel, vamos chamar assim, esse lugar, essa posição de objeto perdido, precisa entender melhor sobre esse objeto. Então, em outros termos, é como se você estivesse falando assim: preciso estudar
o conceito de objeto A, e aí você tem o dicionário do Pierre Kaufmann, você tem o dicionário... O dicionário Rodinesco não é muito bom. Do Pierre Kaufmann, aliás, vocês, né, nessa altura do campeonato, se você está nessa 13ª aula desse curso, entendendo o que eu estou falando, você já está no momento de adquirir o dicionário enciclopédico do professor Pierre Kaufmann, Dicionário Enciclopédico de Psicanálise. Editado pela Zahar, custa o olho da toba, se vocês encontrarem, mas eu digo para vocês, quem puder investir, está investindo num livro para a vida inteira. Não sei se para a vida inteira, mas um bom tempo, umas boas décadas, com toda certeza. Pois é, um dicionário, primeiro que o Pierre Kaufmann é um grande lacaniano, um senhor de biografia interessantíssima, ímpar. Acho que todo mundo queria ter 1/5 das experiências que esse sujeito Pierre Kaufmann teve em sua vida. Uma vida emocionante, realmente. Ele foi ser analista quase com 70 anos de idade, ele se tornou psicanalista e se tornou um grande analista aos 90 e tal lá. Sujeito que morreu para lá dos 100 anos, fez o que quis e o que não quis da vida, coisas muito boas e coisas não tão boas. Um sujeito, puder estudar a biografia do Pierre Kaufmann, é divertido, mais do que um ensinamento. Mas ele escreve esse dicionário, traduzido pela Zahar, muito bom, em que ele dá os conceitos freudiano e logo depois ele dá o mesmo conceito em lacanismo. Lá vocês vão encontrar um verbete muito bom, é melhor que muito livro, que a maioria dos livros. Então, lógico que não é melhor, vou ler os seminários. Óbvio, se você ler o seminário de 70 para frente, você vai encontrar ele falando, né, Lacan falando sobre o objeto pequeno A, vou ler os escritos sobre a instância da letra. Mas, óbvio, você vai encontrar. Eu estou aqui falando, né, de uma obra que é um comentário que no verbete de objeto pequeno, porque você está pensando, peraí, eu estou entendendo então que na análise eu preciso ocupar o lugar, eu preciso vestir esse papel de objeto pequeno A. Significa que no sucesso clínico, né, depende do meu entendimento sobre esse conceito. Pois como eu entender esse conceito de objeto pequeno A, eu vou saber vesti-lo, ou assumi-lo, ou me posicionar deste modo, a fim de ficar no lugar de causa, a fim de que assim a análise aconteça. O objeto pequeno A, que é um objeto perdido, né? Aí faz você questionar o que é perdido. O objeto pequeno A perdido, né? Vocês vão observar, daqui a alguns anos, vocês vão rir, não rir também não é um pouco forte. Mas vocês vão dar um sorrisinho no rosto quando você lembrar da primeira explicação que eu dei para vocês de objeto pequeno A. Daqui a uns anos que vocês estiverem estudando objeto pequeno A bastante, vocês vão ter uma outra noção, não que seja tão diferente, mas é mais aprofundado, obviamente. O objeto perdido, que é o objeto pequeno A, então o objeto pequeno A é algo que eu perdi, tipo o dedão do leproso. O dedão que o leproso perde é análogo ao objeto pequeno A nosso psíquico. O objeto pequeno A perdido é a completude, que você pode dar, já que estamos em completude, plenitude. Quase como um paraíso iniciático, primevo. Essa completude, essa plenitude perdida, né? Vocês sabem que é o objeto perdido. Então, o objeto perdido é um estado da alma, tá? Estado da alma, que é o objeto, um estado pleno, completo, né? Doente. Esse estado hipoteticamente pleno e completo recebe a alcunha, em freudismo, de narcisismo primário. Se vocês lembrarem lá, num texto Narcisismo, uma introdução, do professor Freud, 1912, 13, alguma coisa assim, ele escreve, ele vai dizer, ali, num determinado momento,
que existe um estágio não observável, um estágio apenas inferido, ou seja, cogitado, não é observável, não é um estado empírico, um estágio de plenitude, de beatitude total, ou de significação total. Significação total é sentido total. Ou como diz um significante de um amigo meu psicótico, ele chama esse estado de beatitude, narcisismo primário, completude, ele chama isso de bolinha de meia. Ou seja, quando você está ali, bolinha de meia. Né? Psicóticos são muito bons com neologismos, né? Ou seja, o sujeito sofre quando perde a bolinha de meia. Estou aqui, né? Pensei o que pode ser uma bolinha de meia para você. Algo fofinho, né? Algo quentinho, que protege o pé, né? Não sei. Mas, né, delírios à parte, significantes à parte, esse objeto perdido é esse estado de beatitude, de significação total, que o Freud vai chamar de narcisismo primário. Tá? Que tem todas umas características lá, vocês acham lá no texto. Bom, é um estágio apenas deduzível, é uma dedução narcisismo primário, não é uma observação. Do mesmo modo que o objeto pequeno a também recebe esse ponto de vista. Não é exatamente... o objeto pequeno a não é um objeto empiricamente observável, calculável, que o sujeito perde, tipo cordão umbilical ou sei lá o quê, a placenta, né? Ou o seio, né, no complexo de Desmame. Mas o objeto pequeno a também tem essa mesma... é algo perdido. Depois, né, estou dizendo para vocês, depois quando vocês estudarem que o objeto pequeno a vai muito além desse estágio, né, mas começa por um estágio. Arthur, então o objeto perdido é uma plenitude perdida. Uma completude perdida? Posso entender? Pode. Significa que o objeto pequeno a ele é o lugar de uma falta, o lugar de uma lacuna, o lugar de um buraco. Por quê? Pensa numa superfície, sabe, uma folha sulfite, né, uma superfície. Ali, pelo menos aquela celulose ali, as coisas estão muito boas. Se você cortar e tirar algo daquela folha, a unidade da folha fora perdida. E agora a gente tem um rombo no meio da folha sulfite. O objeto pequeno a, ele só é, entre aspas, representável quando é representável como coisa ausente. Significa que o objeto pequeno a não é... Pensa, tem aqui uma sulfite, eu não vou pegar sulfite, não importa. O objeto pequeno a não é a borda do buraco. Ele não é a borda, ele também não é a superfície, obviamente, da sulfite. O objeto pequeno a, ele é justamente esse vazio da superfície. O vazio entre as bordas. Não é a borda, é o vazio entre as bordas. Então você deve estar pensando, puta que eu pariu. Significa que o lugar do analista, que é o lugar de causa, que é o lugar de objeto pequeno a, é um lugar lacunar. É um lugar faltante. É um lugar esvaziado. Podemos dizer? Podemos. Significa que se eu vou dar esse termo, me comportar de maneira esvaziada, se eu me comportar de maneira lacunar, não é lacônico, lacunar, ou seja, se eu apresentar a falta desde o mais tenro momento clínico,
eu tenho grandíssimas chances de percorrer toda a instalação da neurose transferencial. Um outro termo para dizer vai acontecer uma análise. Né? Se se estabelece neurose transferencial, é sinônimo de dizer temos uma análise. Se não há neurose transferencial, não há análise. Pode haver encontro entre dois indivíduos e tal, né? Esses encontros existem, né? Muita gente vai ao analista. Não significa que todos que vão ao analista estão fazendo análise. Podem estar tentando fazer análise, tentando colocar o analista na posição de causa, na medida em que o analista se põe em seu papel lacunar, papel de objeto perdido. Papel lacunar, posição lacunar, é posição de falta, é posição de ausência. Mas é falta, ausência, lacuna do quê? Esse objeto perdido. Essa falta, essa ausência, né? Ou seja, o objeto pequeno a, que é uma situação hipotética baseada no narcisismo primário, em Freud, né? Você sabe. O objeto pequeno a, como objeto perdido, ou seja, como objeto que não está lá, qual é o efeito? O que se perde quando eu perco o objeto A? A perda é uma perda de significação. Essa plenitude e essa completude, ok? Essa plenitude, a completude, estágio inicial do narcisismo primário, é uma completude de significação. Arthur, o que significa plenitude, completude de significação? É a mesma coisa que dizer que tudo faz sentido. Perder o objeto A, então, é a perda do sentido. Se fôssemos ser mais lacanianos, é uma perda na significação. Significa que a lacuna, a falta, né, dessa posição do analista enquanto causa, o que eu devo lacunar? Qual é a falta em questão? É uma falta e uma lacuna de significação. Ou seja, na medida em que o analista, nos seus gestos e atos clínicos, pontua, atribui ou interpreta ceticamente a significação, ou seja, o sentido que o analisando apresenta para explicar o seu próprio discurso, na medida em que o analista, entre aspas, aponta a crise de significação, que é a crise de sentido, o seu analisando diz: Arthur, abre aspas, Arthur, eu tive uma infância muito pobre e difícil. Ponto, fecha aspas. Essa frase, ela é plena de significação, você concorda comigo? Porque a partir dessa frase, nós conseguimos pensar uma série de sentidos. Essa frase tem um sentido muito claro. Podemos pensar numa série de significantes, uma série de significados para esse sujeito que enunciou essa frase com essa significação, ok? O analista que se coloca na posição de causa, que se coloca no lugar de objeto pequeno a, o analista, enquanto função lacunar, é um analista que aponta para a crise de significação. No exemplo que eu apresentei, é um analista que pontua vida difícil. O que é uma vida difícil? Pobreza?
De que pobreza você fala? Quando o analista, de maneira mais ou menos sistemática, porque qual é o outro, Arthur, me dá um outro exemplo de ética lacunar, ou de gesto que vincularia uma falta de um objeto perdido, que denotaria a minha posição de objeto A, que denotaria a minha posição de causa, meu lugar de analista, que é o lugar de objeto pequeno A, que é o lugar de causa. Um outro ato ou gesto clínico que denuncia a crise de significação recebe a alcunha de silêncio. Significa que a escuta clínica e o silêncio do clínico, escuta clínica e o silêncio do clínico, por si só, já evocam um lugar, uma posição lacunar. Significa que o analista, quando pontua no afã de questionar a significação, e quando o analista silencia, ele estaria, ou ele está ocupando esse lugar, o lugar necessário de objeto pequeno a. O papel que resta ao analista, esse é o papel que resta. Nós somos, né, o analista, né, na medida em que a neurose transferencial está estabelecida, né, e justamente para estabelecê-la, o analista é um sujeito que, desde a primeira entrevista, teve uma ética que propunha desde o primeiro momento, um questionamento das significações do sujeito. Significações do sujeito é o mundinho de sentido que o sujeito apresenta em seu fraseado, livremente associado. E aqui no finzinho da 50, o Fink continua dizendo, depois que o analista manobra de modo a ser colocado na posição de causa, é bem possível, nesse momento da análise, que diminuam certas manifestações de amor transferencial, que também recebe alcunha, né? Pode ser observado como transferência positiva. Nesse momento em que o analista é outorgado a posição de causa, de objeto pequeno a, porque ele se comporta de maneira lacunar, nesse momento, o lugar, né, que a transferência é muito menos positiva. E ele continua na 51 dizendo que alguns analisandos, quando chegam nesse momento, quando estabelecem essa neurose, de transferência, alguns analisandos tendem a interromper o tratamento, pois ocupar esse lugar de causa, ocupar esse lugar de objeto A, que é o papel que resta para o analista, você está vendo? Você está vendo no lugar, você está vendo. Né? Que é muito fácil, né, que o analisando se sinta mal, interrompa o tratamento, porque o analista está assumindo um papel intrusivo em sua vida, já que é a causa de seus sintomas. E muitos analistas, olha isso, detestam suscitar, arcar e lidar com tais sentimentos. Às vezes, chamados de reação terapêutica negativa. Ou seja, é comum que quando o analista é posicionado nesse lugar de causa das formações do inconsciente, ou seja, quando ele é posicionado nesse lugar de objeto A, de objeto perdido, é comum que haja aquele fenômeno chamado transferência negativa ou reação terapêutica negativa, que é quando os sintomas pioram ao invés de melhorar. Na verdade, né, diz aqui o Fink, né, que alguns analistas podem não querer se responsabilizar, mas já digo para vocês, o analista é alguém que precisa bancar esse lugar de causa e suportar esse lugar de causa
das formações do inconsciente. Ele diz que, na verdade, a própria teoria da terapia adotada por tais analistas, que detestam suscitar essas transferências mais negativadas, por exemplo, a própria teoria, né, da terapia adotada por tais analistas considera que esse papel intrusivo de causa das formações é contraproducente. Lacan, ao contrário, considera que é a partir do lugar de objeto A, é a partir do lugar de causa, o analista como causa das formações do consciente. É a partir daí, o Lacan vai dizer que esse ponto, né? O Lacan vai considerar esse ponto, esse lugar, o ponto arquimediano da análise. Né? Arquimedes, ou seja, vocês lembram, um sujeito que disse, né, que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Isso é o que o Arquimedes disse. Alavanca e ponto de apoio. Significa que para o Lacan, o analista precisa ocupar o lugar de causa das formações do inconsciente, saindo, evitando o lugar de outro imaginário, evitando o lugar de grande outro, ocupando esse papel que lhe resta de causa das formações do inconsciente, na medida em que ele tem uma ética lacunar, como eu já expliquei. É a partir daí que o analista se posiciona como objeto, como ponto de apoio. E segundo a lógica do Arquimedes, só falta uma alavanca para que a dupla consiga mover o mundo que está estagnado do analisando. Lacan, ao contrário, considera esse momento, esse lugar, o ponto arquimediano da análise. Que ponto é esse? É exatamente o ponto em que o analista pode aplicar a alavanca capaz de mover o sintoma. O analista na posição de causa do desejo do analisando, o analista na posição de causa das formações do inconsciente, da causa dos sonhos, causa dos atos falhos, o analista nessa posição de causa do desejo do analisando, é nesse momento o analista ele opera como a força motriz da análise. O lugar de causa é a força. Você pode dizer qual é a força motriz de uma análise? A força motriz de uma análise acontece é a posição do analista como causa. Essa é a força motriz da análise. Em outras palavras, é essa posição que o analista deve ocupar para que a transferência leve a algo para além da identificação com o analista, com a figura do analista, como ponto final da análise. Ou seja, seria o que a gente está dizendo aqui, o Bruce Fink está trazendo, que a transferência negativa não é necessariamente um sinal essencial, indicativo de que o analisando passou a situar o analista como causa das formações, como causa da falta, como causa do desejo. A transferência negativa é apenas uma manifestação de que o analista está ocupando esse lugar. Significa que ocupar o lugar de causa das formações do inconsciente, que é o papel que resta para o analista, é um papel de extrema responsabilidade, onde o analista aceita ser o objeto que vai, para a cabecinha do analisando, causar cada uma de suas formações sintomáticas. É essa análise que está me deixando mais deprimido. O analista não deve recuar diante disso, ele deve dialetizar. Ou seja, assumir, acolher essa responsabilidade e trabalhar como analista. E não dizer, evitar, dizendo, não sou seu pai, não sou sua mãe, né? Não confunda as coisas. Não, confunda. Como é para você confundir? Se é que é uma confusão. Significa que o analista, numa perspectiva lacaniana, ocupando o papel ético de objeto pequeno a, que é o objeto causa, porque é a falta, né? O objeto A é o objeto perdido,
O analista ocupando o lugar de objeto perdido deve se responsabilizar, ou seja, suportar os efeitos de assumir esse lugar, que são basicamente, costumeiramente, reações terapêuticas negativas e transferências negativas. É nesse momento em que o sujeito geralmente está mal e já não acha o analista a última bolacha do pacote, é a partir deste lugar que o analista pode, como diz aqui o texto, alavancar e mover, né, como ponto de apoio, na medida que ele é um ponto de apoio. Que ponto de apoio é esse? Objeto A é um ponto de apoio perdido. Na medida em que o analista ocupa o lugar de ponto de apoio perdido, isso está intimamente ligado, silêncio, semblante, né? Todo o manejo que a gente chama de técnica, né, psicanalítica, que é uma questão ética, como a gente já falou hoje, inclusive. Quando o analista ocupa esse lugar, como que ele pode operar essa alavanca que moveria o sintoma? Ou seja, quando eu sei, ok, estou ocupando o lugar de causa desejo, estou ocupando o lugar de objeto pequeno A, meu analisando já está com reação terapêutica negativa, ou às vezes tem algumas transferências negativas, aspectos representantes de transferências negativas. Ele está em análise. E ele diz que toda vez que ele vai vir para análise, na noite anterior ele tem um pesadelo e na noite posterior ele tem uma caganeira. E que ele diz que esse pesadelo, essa caganeira tem a ver com o encontro. Ou seja, estamos aqui, né, numa análise bem construída, uma análise bem com um ambiente, né, de set interno bastante bem constituído, temos uma análise. Como que o analista pode fazer essa alavanca? Né? A alavanca, né, a partir do momento que o analista pode operar, a partir do momento em que ele ocupa esse ponto arquimediano da análise, que é esse lugar de ponto de apoio que não existe mais, objeto pequeno a, essa alavanca, né, que move o sintoma, pode ser operada pelo analista através de um ato clínico significante. Vou dar para vocês um exemplo de uma alavanca, né, de movimento de alavanca clínica, a partir do ponto de apoio que o analista assumia numa neurose de transferência bastante intensa. Essa alavanca, que é um gesto significante, eu estou dizendo, a alavanca é um gesto significante por parte do analista. Arthur, qual é a grande característica de um significante? A grande característica de um significante é que ele é uma coisa que significa outra coisa. Um gesto significante é um gesto que significa uma outra coisa. Vou dar um exemplo a vocês, um exemplo que vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, vocês vão ter acesso, pois está no YouTube. No filme, no documentário, aquele documentário, aqui é um caminho com Lacan? Putz, me falou o nome do documentário. Entrevista com Lacan, como é que é o nome? Do Gerard Millet. Alguém me ajuda? Está me ouvindo? Júlio, você lembra aquele percurso com Lacan, uma entrevista com Lacan? Qual que é o nome? Deixa eu estar abrindo aqui o YouTube. Acho que encontro com Lacan, não? Um encontro com Lacan, isso mesmo. Está aqui no YouTube até. Um encontro com Lacan. Nesse vídeo que está no YouTube, tem 52 minutos, está aqui. Muito bacana. Vocês vão ter vários, né? Vocês vão, quem já viu, ver de novo, é muito legal. Vocês vão ter vários exemplos ali de vários testemunhos de gente que passou por um momento de análise com Lacan. Vocês vão ver uma senhora que diz, né, no relato de uma análise, que contava ao Lacan, na sua análise, que quando criança, era uma alemã, uma analisanda alemã,
que quando criança, ela era criança no período do nazismo, na Alemanha. A casa dela, se eu não me engano, era invadida, e a casa dos vizinhos era invadida constantemente pela Gestapo. Gestapo, a polícia política, vocês sabem. Nazismo. Atrás, possivelmente, né, de judeus, comunistas, delatores, liberais, sei lá, de qualquer tipo. Bom, e que isso tinha causado um grande trauma, essa invasão, essa intrusão da Gestapo, ali desde muito pequena, para essa analisanda que já era uma adulta, né, uma mulher crescida, fazendo análise com Lacan. E ela diz, no encontro com Lacan, ela dá um exemplo em que ela está falando, relatando esse trauma com a Gestapo, vamos falar assim, e que o Lacan se levanta de sua poltrona, vai em direção à poltrona dela e faz um gesto, um carinho no rosto dela, da analisanda. Um carinho no rosto, com a palma da mão. Esse carinho no rosto, com a palma da mão, em francês, tem o nome de gestapo, gesto à pele. Né? Gesto à pele. Em francês, o som é som de Gestapo, da Gestapo. E ela vai dizer, no encontro com Lacan, que ela ficou extremamente marcada. Foi extremamente marcante. Quando ela diz marcante, podemos ver como alterante, dinamizante. Se a gente for mais lacaniano, quando algo é marcante, algo tem potencial de dialetização, ou seja, potencial de discussão, de reflexão, de questionamento e de alteração. É isso que a dialética permite. Mudança, dinamismo. Ela diz que esse gesto do clínico, foi um gesto clínico, um ato clínico do Lacan, alicerçado numa ética clínica, né? Onde o Lacan sabia que nessa análise com essa mulher, ele já ocupava o lugar de causa. Já que ele era, né, o objeto perdido, o objeto impossível, Jacques Lacan. Mas todo analista não precisa ser um Jacques Lacan para ocupar. Basta você vestir o seu papel e se posicionar como objeto pequeno a. O que o Lacan fez nesse gesto foi uma alavanca. Uma alavanca clínica é a produção de um ato clínico significante que tem potencial para dinamizar aquele trauma que o analisando está nos relatando. Significa quando Lacan levanta da poltrona com uma incrível velocidade, faz um gesto, né, um carinho no rosto da analisanda e volta. E ela depois percebe que ele lhe fez um gesto à pele, um gestapo, e que essa porra de gestapo tinha a ver com o que ele estava ouvindo da Gestapo. Isso causou um curto-circuito, e não vou explicar esse curto-circuito, mas esse curto-circuito é explicado pelo Lacan. O Lacan vai explicar o que eu estou chamando de curto-circuito, mas o tico bate com o teco ali e alguma coisa se altera na realidade psíquica dessa mulher. Essa alteração tem muita potência de redução sintomática. Aí você tá, então vamos compilar o dito até agora. Então a clínica lacaniana é uma clínica onde o analista estabelece a neurose transferencial, ocupando o lugar de causa das formações do consciente, ocupando o lugar de objeto pequeno a, e desse lugar ele produz atos ou gestos, que pode ser uma palavra, não precisa ser uma ação, tá? No caso foi uma ação do Lacan, mas ele produz atos ou gestos clínicos que ele entende que vai dinamizar, que tem efeitos sobre aquele discurso livremente associado, sobre aquele trauma que está sendo dito. No caso do Gestapo, ele quis produzir, nesse gesto, um significante que colocasse
um Gestapo sobre um Gestapo. Ela tinha Gestapo, polícia que invade minha casa quando eu sou criança. A partir desse ato clínico, ela tem outro Gestapo, o gesto à pele de um analista que é possível observar, um analista que ela admira, um analista que ela tem em grande conta, um analista impossível, inacessível, dificílimo, todos os adjetivos lacunares apresentados por Lacan. Então, aquele gestapo do gesto à pele atribui, ou tem potência, não é que vai atribuir, não é automático, né, pessoal? Mas tem potência de fazer com que ela articule uma nova significação ao significante gestapo. Porque o sofrimento neurótico, principalmente lacanismo, vocês sabem, é padecer com significante. A analisanda do Lacan padecia com o significante gestapo. Ela padecia com esse significante e muitos outros. Estamos falando de um, né? Uma neurose. Então, o significante gestapo padecia nessa mulher. Era um significante traumático. E que ele buscou, com esse gesto, chacoalhar a significação do som. O trauma é a relação, é a má relação que o sujeito tem com o som de uma palavra. No caso, gestapo. Em francês, é gestapo. Em alemão, são gestapo. Né? Que eu sei que em alemão se fala como se escreve, tirando algumas exceções. Bom, então essa alavanca significante, efeito de um gesto clínico, a partir de um lugar, de uma posição que o analista precisa ocupar. Então você precisa se posicionar nesse lugar para, a partir daí, emitir significantes que tenham potencial de alteração, de alterar a antiga significação dada a significantes que os nossos analisandos padecem. No caso da analisanda do Lacan, Gestapo. Pessoal, então vamos encerrando por aqui o nosso curso. Não concluímos absolutamente nada, ainda mais objeto pequeno A, mas acredito que deu para orientar vocês um pouco sobre como que o Lacan trabalha nesse dispositivo e entender um pouco também dessa teoria, né, que é bastante complexa.